Bom, agora sim, oficialmente, né? Bom dia. Bora pra mais um mês de sorte. Fé em Deus. Seja tão bom quanto janeiro foi. Pessoal, né, eu tive um atrasozinho, né? Já foi formado. Amém. Eu vou fazer aqui minhas marcações. Eu não estou muito preocupado com esta abertura aqui, não. Mensal, a gente só vai marcar basicamente a máxima como topo de fibra, né? Um alvozinho de fibra que a gente marca. Por enquanto, eu vou deixar ele. Aí, lógico, né? Falando de mensal, a gente tem ali o 12, que é um gatilhozinho para anatomia. É o nosso ponto de retração mensal. Então, tivemos o mês, fechou, deixando, né, esse resquíciozinho de pavio aqui. No semanal, nós temos também um leve rompimento. O 4 é um gatilho. Então, nós temos aqui. Quando tá indo? Mínima do 4 e a máxima, tá? Ambos são alvos. Aí, só lá embaixo. 2, 1, que são os nossos pontos de retração. No diário, tivemos o 20, fez uma falha com característica back, né? Se pagou no fundo. Né? O 21 fez a retração, se pagou também. Fiquei de fora, tá, pessoal? O mercado por uma semana, vocês sabem, né? Tive uns familiares que chegaram aqui, aí eu acabei que já tava com a meta do mês batida, acabei que passando tempo lá com eles. Foi aniversário do meu pai também, enfim, só dando aí um- uma satisfação. Então nós tivemos este movimento, deu alvo aqui no 18, ok. Então nós temos mínima do 20, ainda como um ponto de retração, tá? Ou ponto de decisão, tanto faz, eu tô colocando retração aqui por conta desse gapzinho, mas ele para mim seria um ponto de decisão. Então, vou colocar como ponto de decisão. Aí nós temos a mínima do 21, que ele sim é um alvo, a máxima também. Mínima do 18 ainda prevalece, tá, como decisão. Aí nós temos a mínima do 17, que coincide lá com o nosso alvo semanal. Posso marcar a máxima do 17 ainda? Posso, como ponto de decisão. Depois só lá em cima. 240. Esse 3 é o quê, pessoal? Positivo, negativo, neutro. Bom, vou ver aqui no 120, ver se ajusta melhor. Mesma coisa. Bem, é o 5 ali. Pontinho de parada importante. Então temos ele, temos a mínima do 3. E depois a máxima do 3. Máxima do 5, mínima do 1, enfim. Beleza, a Arapuca tá armada. O mercado ainda continua com aquela volatilidade gigantesca ainda. Indo de 1 minuto com 200 pontos, 500 pontos. Sim, Continua, sim. né? Ó, só 1.000 pontinhos aqui, um queda de 1 minuto. É, ó, feio. Bem, então o que é que nós temos aqui de início? Não é 1 minuto. Aqui é o 30. Nós temos a movimentação com gap. Então, o que é que está rolando aqui nos menores, pessoal? Retração. Retração. A retraçãozinha do gap, né? Então, falta ainda uma impulsão. Essa impulsão ela pode ser finalizada aqui no 4, ou nas mínimazinhas, ou aqui, mais uma vez, nos alvos, né? Tem isso ainda. Inclusive, pessoal, a gente está entrando na fase lá da mentoria, que a gente vai fazer a conjunção entre o micro e macro. Aí, enfim, né? Eu preparei uma aula até que boa. Eu vou tentar aplicar alguns conceitos aqui dentro do pregão de hoje, para vocês já irem se familiarizando. O que é? É só uma mudança de didática, né? Nada novo. É, mas vocês sabiam que eu posso considerar alvos de pagamento, né? Entrando dentro daquela óptica dos pagamentos, dos candles, negativos e positivos, que eu possuo os alvos micros de pagamento e os alvos micros de falha? Já abordei isso com vocês dessa maneira? Não, né? Por exemplo, o que é que tá rolando aqui? Uma falha, não é isso? Sim. Característica, né? Tem rompimento. Certo, mas é uma falhazinha, né? Ele É. pode gerar o quê? A impulsão de quem? Desse 4 e 5 aí. 4 e 5, que é o micro pullbackzinho dele, mas ele também pode gerar a impulsão do movimento do gap, não é isso? Pode Né? começar, Ah, né? isso. Ah, mas eu tenho aquele 3 ali que tá positivo. Tudo bem. Onde é que ele se paga, o 3?
3 No positivo. topo. No topo. Beleza. E onde é que ele falha? No topo. Quando deixar o outro negativo, né? O PIF. Na Isso, pode, verdade, pode não. ser. Mas aqui no 6 seria quem? 1, não é isso? Na verdade, isso aqui eu entendo como pagamento já. Qual? Esse positivo aí que tá pagando 3. Aqui. Mas ele vai se pagar aqui Pode também. ou na máxima. Certo? Vou fechar agora os 5 minutos. Vamos lá. 5 minutos. Mesma coisa. Deixa eu pegar uma outra fibrazinha menor, né? Aí, mais uma vez. Essa fibra brancazinha. Pagamento do M5. É onde? Na máxima. Primeira coisa, o que é o 1 do M5? Ele é um quendo de falha ou ele é um gatilho de retração? Retração. Para mim é retração. Gatilho. De retração do movimento do gap. Ok. Esse gap, ele vai se pagar, você já sabe, aqui nessas mínimas e nos alinhamentos. Ok. Para ele falhar esta alta, aqui, ele já tem que começar a ganhar aonde? No menor. 7. 7, 1 também, né? Aí vai vir todas Uhum. aquelas falhas lá que a gente já conhece. Para tentar fazer o quê? A impulsão do movimento do gap. Mais uma vez até os alvos. Agora vamos lá. Vamos supor que daqui a pouco vai fechar um 10 minutos. Mas vamos supor que o 10 minutos feche dessa maneira aqui, ó. E fechou 9, fechou 10. E o 10 está positivo. Beleza. A retração dele, a gente tem a fibra preta, beleza? A retração dele vai ser a impulsão dessa fibra preta, com o gap. Todo mundo concorda? Sim. Então, mais uma vez, os pagamentos são lá embaixo ou nas mínimas aqui. Mas ele tem um gatilho no menor que pode fazer já o pagamento dessa fibra preta. Quem é que seria ele? O 7. O 7. 1, 7, 1. esses caras aqui, não é isso? Ou seja, Isso. o pagamento dessa fibra maior, preta, ela pode ser ou lá nos diários, mas ele também pode se pagar onde? Aqui. É o Ponto de gatilho. corte, né? Isso é o ponto de corte dele. É o gatilho micro de pagamento da fibra preta negativa. Vocês estão entendendo? Aqui é nesse exemplo, né? Quando depois que o mercado ele for confeccionando o movimento dele, eu vou chamar a atenção para isso. Tá certo? Ou seja, ele só vai querer fazer o pagamento desse cara aqui, da fibra preta negativa, após ele fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Repete aí. Ele só vai o quê? Ele Querer só vai pagar o. startar a fibra preta quando ele fizer isso aqui, ó. Ah, sim. Né? Aham. Porque a fibra branca positiva, que é a do M10, ele não é falha ainda. Ele está fazendo o pagamento do topo, né? Aí é que tá. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Se for para ele pagar a fibra preta, pessoal, ele vai ter que ganhar esse cara aqui. Ele vai ter que fazer isso daqui. Aí ele tende a retrair e tende a buscar, né? Nem que seja só aqui embaixo. Aqui. Podendo fazer esse movimento. Para ele fazer esse start. Enquanto o preço estiver trabalhando, mesmo ele tendo ido lá em cima, e o preço estiver trabalhando acima desse ponto aqui, ó, ele sempre vai priorizar o rompimento da máxima do 1 do 10, do alinhamento. Tá entendendo? Sim. Então, mesmo se o outro fizer isso aqui, não seria um PIF, mas ainda está acima de quem? Do ponto de corte. Pode até cair, mas não é recomendado você fazer uma venda, porque ele não starta o pagamento da fibra preta. Tá entendendo, pessoal? Sim. 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 Beleza. Então vamos aguardar aí. Ver se o mercado ele faz uma movimentação melhor. Aqui teve o gap, né? Aí o que que tá Roberto, acontecendo posso aqui? tirar uma dúvida? Pode sim. O que que tá acontecendo aqui no gap? Pode perguntar. Opa, Não, eu só fiquei em dúvida da hora que você falou do Candle 1 aí de 5 minutos. Ele é uma retração do gap, sim, mas ele é um correto. gatilho, Ele é um certo? Ou gatilho. não? Ele é um gatilho, Ah, viu? Aqui, ó. maravilha, obrigado. Aqui, ó. Tá, né?
Esse corpinhozinho aqui eu imagino como se fosse o pavio, entendeu? Eu tenho isso aqui. Então, o que é que tá rolando aqui, pessoal? No diário. É a retração dele, né? E no semanal, né? Tá bem abaixo. Então, temos aqui a retração do diário. Eu vou deixar essa fibra fixa aqui por enquanto, tá bom? Uma fibrazinha dourada, famosa. Eu vou deixar aqui no 120. Então, toda essa altinha que está acontecendo aqui é a retração do diário. Se ele vai buscar pontos mais acima, aí é com o menor. Aí são com os menores. Exatamente a gente fazendo essa observação. Alberto, como ele Oi. já foi com back com gap para baixo, já não pode estar startando também a impulsão semanal, não? Aí aqui tá. Eu só vou te dar essa informação com precisão após ele tentar impulsionar o diário e falhar. Porque, ó, se a gente pegar aqui o diário, lembra das perguntas lá que você me mandou? Ele abriu, ele é um gatilho. Beleza. Ele abriu testando o quê, Geraldo? O Estando fundo, fundo. o fundo desse gatilho aqui. Então, cara, ele pode sim fazer isso daqui. Mas o que é que ele faz primeiro aqui no diário? Entendi. Primeiro ele vai testar os 50% Pronto. diário, testar a impulsão, Depois, pagar a impulsão e buscar o alvo mais para cima. ótimo. Aí esses pagamentos vai ser no fundo da fibra, lógico, sempre vai ser ele, mas no menor nós temos os pontos de corte, né? Entendi. Nós temos sempre os pontinhos de corte. Então, assim, embora ele possa passar e impulsionar o semanal, cara, nesse 50% desse diário, eu preciso ficar ligado, eu não posso estar pensando em compras lá, né? Eu não posso ficar pensando em compras. E qualquer venda que eu fizer, primeiramente será uma venda de retração. Se for uma impulsão do diário, ele simplesmente vai passar, né, não? Entendi, entendi. Ele está devendo a impulsão agora, né? Isso. Fica devendo a impulsão lá do diáriozinho. Então nós já estamos chegando num novo ponto de decisão lá do diário, né? Outra pergunta, Alberto. Nesse Sim. caso dessa impulsão do diário, eu posso afirmar que o contexto é de venda por causa do diário, Se eu olhar para o diário, nesse ponto aqui, sim. mas olhando para o semanal, o contexto é de compra. Olhando para o semanal e mensal, o contexto é de compra. Mas antes dele fazer o pagamento lá do semanal, né, lá na máxima, do mensal também, antes ele precisa fazer o quê com o diário? A teoria ideal dele. Ah, beleza, já testou o fundo, ele pode passar direto? Pode, pode sim. Mas eu não posso ignorar esse ponto aqui como uma região decisiva, né? Por isso que eu não me ponto de decisão, né? Porque, pela teoria de Dow, antes dele impulsionar o maior, ele também retrai o menor. Tá certo? Entendi. Ele retrai e paga o menor. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá acontecendo o quê, pessoal? Um pifzinho para retrair quem? M5, M15, não é? Hum? Sim. Não é isso? Pois é. Então aqui eu já começo a ter as minhas observações vendedoras. Lógico. Entendendo que é uma micro retração. Porém, nós estamos em qual ponto? No alvo do diário, não é isso? Em um 12, né? Então, essa primeira falinha aí, que a gente observa, é para confeccionar o quê? Os gatilhos menores negativos. Certo? Certo? Sim. Sim. Mas ótimo. Então, muito cuidado com venda aí nesse ponto, né? Essa retração pode ser aqui no alinhamento 120, aqui no 1, ou em todos aqueles gatilhozinhos, os menores que eu comentei com vocês. Fechou o M15, né? Mesma coisa. Ó, fechou agora um 3 negativo. Aí começa. Retração, impulsão do 3, né? Virando, né? Ainda buscando o quê? Retração lá do diário. Então a gente teve a micro retraçãozinha, voltando um pouco àquele assunto lá dos 5 minutos, a falhazinha de topinho dele, voltou na retração, impulsão do 5, né?
Ele nem quis fazer o pagamento do 3. Fechamentos do M10. Pessoal, esse M10 está na boa posição? Não, né? Para comprar? Isso. Não, nem Não. rompeu. Tá abaixo do alvo. Mas quando a gente olha aqui nos menores, o que que ele está apresentando? Ele vai se pagar aí, né? Isso. Esse Se alinhamento. paga aqui no alinhamento. Então ele ainda é um pullbackzinho de alta, né? Isso. Esse diário aí é extremamente importante, viu? Então ele foi no último ponto, né? Aí ele pode impulsionar mais uma vez, não, o 3 pode jogar de novo no diário até ele fazer a falha, pessoal. Aí esse cara aqui foi o gatilho de confirmação, mas, né, abaixo do alinhamento. Aberto, se fechar o próximo negativo, esse negativo é bom fechar rompendo quem? A mínima do 22, né? Que é o 17, o 18. Aí ele faz o quê? Retração do M10. Não é isso? Se ele tivesse feito o rompimento, aí aqui seria o nosso quê? Nosso pontozinho de entrada, né? Aí, mais uma vez, esse 1 minuto fechando negativo, pessoal, ele tende, tá? Ele tende a tentar romper essa linha vermelha que já foi testada e retrair o 10 minutos, os 5, os menores. Tá bom? Então, muita atenção. Pelo amor de Deus, não vai sair fazendo vendas aí, não. Muito menos compras. O preço conseguir se estruturar, um M30 conseguir romper esse ponto, aí já fica bem melhor, né, não? Então, fazendo a retraçãozinha do 3, isso aí, para vocês já estão, vocês já manjam isso aqui, já, né? Retrai o 3, aí ele impulsiona o 3, né? Isso aí já não é mais segredo para ninguém, certo? 5 minutos agora, mesma coisa. Tira essa fibra daqui. Então ele vai tentar impulsionar o 5, até fechar aquele 30. Nem foi, né? Pra infelicidade de quem compra topo. É só se esse 30 fechar abaixo desse alinhamento, mais uma vez, vai vir retração, impulsão dele, falha, retração mais profunda, ou ele pode tentar fazer a impulsão. Aqui já não é mais região que está pensando em compra, certo? O Silvio já bateu a meta. Aí vamos lá. Ainda falta 3 minutos. O que é que o 3 está fazendo, pessoal? Falha, que é uma característica do back, né? Aqui nos Sim. menorzinhos. Beleza. Mas o que é que ele está fazendo? Eu tenho algum candle negativo para ele ser impulsão de alguma coisa? Só o do 3. O pagamento dele é aqui e ele pode o quê? Pode jogar mais aqui embaixo, enfim. Mas aqui é o que do maior? Que é o que realmente importa. Retração. 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 Aí é que tá. Aonde é que ele vai fazer o pagamento? Aqui Alinhamento. e ele tem aqui nenhum. Então aqui, no alinhamento e aqui no 25, ele é o gatilho dentro do menor de pagamento dessa movimentaçãozinha de alta do 10. Beleza? Ele não necessariamente precisa voltar para romper a máxima. Ele pode fazer o quê? Falhar aqui em um desses pontos. Aqui seria o que no M1? A impulsão, né? Microimpulsão. Aí ele vai, tenta fazer o pagamento, tem que fechar abaixo, e o próximo tem que fechar aqui, ó. Aí esse 30, ele pode já até abrir como? Retraindo o próprio M30. Tudo bem? Então, qualquer venda ou qualquer compra que você faz aqui, você está antecipando. Eu acho que tá caro, né? Não, até deu uma melhorada. Então, pronto, ó, se ele conseguir buscar essa região aqui e falhar para retrair o 30, por estarmos nessa região, que ela é extremamente vendedora, a gente pode estar pegando a venda de retração e se for a impulsão do diário, a gente já está com ela da origem. Tá? Não aconselho esse tipo de compra, vocês sabem disso, mas vocês sabem também que a gente precisa entender que esse cara aqui é a impulsão do movimento do 10 minutos. E o mais importante é entender isso. E que ele já fez o pagamento, né? Aí vamos lá. Se o M30 conseguir fazer esse rompimento, aí tudo bem. Apesar de estar na regiãozinha ruim, né, que é a região de 50%, mas como eu não levo em consideração a linha, eu levo em consideração aqui, ó, mínima do 9, o próximo ponto do diário, tem espaço, não tem, pessoal? Ou se tem, né? Tem espaço bom. E a gente tem que esperar a retração. Aí vamos lá. Se essa retração não vier buscar os 50% do M30, ou do 15, onde é que ela vem, pessoal? Onde é que a gente tem que esperar? Lá no 20, 28, né?
28 no diário. Aí o primeiro alvo é a própria máxima do 30. Como ele fez o rompimento do diário, ele pode expandir o movimento para o próximo diário também. Regiãozinha bem ruim, mas se ele vier e deixar para a gente a confirmaçãozinha, tem espaço, né? Tem espaço até a máxima, tem espaço até os pontos mais acima. Beleza, pagou um negativo, está no ponto. Agora esperar a impulsão. Ele tem até o 28, tem que ter o gatilhozinho de confirmação. Ele 3 minutos ali, ó, já azeda quem comprou, né? Na recuada, não é isso? Viu? Ele azeda aí um pouquinho. Para mim, não é parâmetro para venda, mas que ele azeda a compra, quem comprou na recuada, ele azeda. Tem que esperar ele se pagar o que ele tá fazendo aí, ver se ele volta para esse 1 minuto aí. Último ponto, né? Se passar direto, beleza. Eu só vendo aí depois de um M10 fechadinho. Aí vai fechar o M5, aí mesma coisa. Se ele já não for logo, né? M5 negativo, azeda, compra mais uma vez. Porém, não é parâmetro para venda. Mais uma vez, retração e impulsão do M5. Porém, um ponto de compra, enfim, pullback de alta, né? E aí, ó. Aí, impulsão do M5, pagamento do M5. Aí, passando desse ponto, ele vai formar esse M10 negativo. Aí, a gente pensa em pegar a venda de retração. Primeiro até a mínima, aí, subsequente, né, até os alinhamentos, vai ser a retração do M30. Capiche? Ô, Roberto, Oi. se o M5 tivesse devolvido o alinhamento, você já teria pensado em venda nele ou ainda assim esperaria o M10? Eu ainda espero o M10 por conta do alvo. Aqui, ó, o que que a gente vê aqui no menor? É porque eu não quero jogar pro micro toda hora, entendeu? Mas você tá vendo que é um pullback de baixo? Tá vendo? Sim. Ó, então ele tende a dar mais uma impulsãozinha de queda. Só que é a retração, né? Retração do 30, né? Do lado 15. Mas ele tenta dar mais uma pancadinha para baixo aí, ó. Pra tentar pagar esse 3. Agora, se eu tivesse já o 10 minutos fechado, que ele vai fechar daqui a pouco, aí fica mais interessante. Talvez esses 10 minutos nem retraia, né? Mas se ele vier retrair, ó, onde é que ele pode buscar? Não é isso? Aí, ó, o Lazarento querendo voltar tudo, ó. Por isso que no micromovimento, o que é que eu olho? Ó? Cara, isso aqui não posso comprar. E eu não vendo sem o 10 minutos fechado. Imagina quem vendeu aqui, ó. Que ele só pagou aqui na mínima. Aí acontece alguma falha lá nos menores, né? Menores que 1 minuto. Olha o tamanho da pancada, ó. 224 pontos, né? Aí agora, Beto, fechou esse 10 minutos. Aí vamos lá. Esse 10 minutos, eu não vejo ele como falha, tá bom? 100%. Mas ele ganhou todos os pontos, não foi? Então onde é que esse 10 minutos se paga? Onde é que ele faz o pagamento da baixa dele? No alinhamento e aqui nesse gatilho do 38, do 39. Ou seja, ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que vir, fazer esses pagamentos aqui, e fecha em cima. Beleza. Não é parâmetro para eu entrar comprado ainda. Aí vem o próximo e confirma. Aí ele vai querer fazer o pagamento, vai tentar romper o 5, vai tentar romper a máxima do 30 e vai tentar buscar pontos mais acima. Viu? Mas aquele 10 minutos ali, ó, ele já fica bem, bem ruim. Como é que ele vai pagar a mínima? Quando ele conseguir ganhar todo mundo aqui para baixo. Viu? Ó, pagamento do M10, pronto, pagou. E se vai romper ou não, não sei. Agora, se o 42 já fechar positivo, para mim ele já está fazendo a falha da baixa. Aí ele pode jogar de novo na máxima do 5 ou posteriormente tentar romper a máxima do 30. Tudo bem? Você já recebeu esse M10. Agora, se ele vai jogar mais abaixo, ele está na região certa. Mas você já recebeu ele. Ó, ainda fechando negativo. Ah, mas o 3 minutos. Ele ainda está negativo lá no M1. Então, eu não confio, tá? É mais por conta da região, tá? Não é nem pelo 10 negativo, não. É mais por causa da região. Eu sei que é a retração do 3, eu quero que induzir de confirmação. É porque o 5 já foi pago, não já? Na máxima. E se isso aqui, ó, já testou esse ponto, fechou negativo. E se for a falha dos 5 minutos para ele cair mais? Ah, mas o 3 minutos fechou positivo. Tudo bem, mas ó,
ele joga de novo 1 minuto, que é a retração do 3. Ele joga novamente nesse ponto aqui. Aí eu preciso do gatilho de confirmação de que ele vai subir. Agora melhorou, né? Agora ele só sobe se não quiser. Aqui eu ainda aguardo por vendas, tá, pessoal? Agora os 5 minutos, mais uma vez. Agora pode ter sido a fora daquele 10. Se ele ganhar lá embaixo, aí já era, ele cai mesmo. Quem compra tem que se proteger na máxima. Não pode mais ter nenhuma falhinha de baixo aí, não. Mas se ele vai conseguir expandir lá para o próximo alinhamento, lá do diário, ótimo, né? Agora rompimento ou a falha desse ponto. Próximo fechamento importante. M15, negativo mais uma vez. Porém, acima do pontozinho de quê, pessoal? De corte, né? De Aí corte. no menorzinho, pois é. Mas não é parâmetro para você estar pensando em compra. E muito menos pensa em venda. Se fechar 1 minuto positivo, ele tende a fazer o pagamento lá do 5, viu? Ou ele desce de uma vez, ou ele vai tentar pagar o 5. Não pode ter mais falha de alta aí. Tá na máxima do 15. Quem não fez passear é bom fazer, tá? Vai, filho, vai-se embora, vai. Bom, pagou todos os positivos menores, né? 30 já tá pago, 5, 3. Começar a falhar, a gente vai tentar romper esse pontinho vermelho, vai buscar diário, que é o pagamento do 15 e do 10 minutos, mais uma vez. No caso seria do 15, né? Então, por obrigação, esse 3 minutos tem que romper aqui, ó, esse 14, sem dar alvo nesse diário, tá? 10 minutos, pessoal. Nova o quê? Nova oportunidade de quê? De tentar buscar lá em cima, né? Mesmo ponto. Não testou a máxima, tá vindo na região de 50. É uma região ruim? É, mas ele é um gatilho, né? Ele tá fazendo a retração dele. Ele pode ser uma oportunidade de entrada ou de adição de contrato. É uma região ruim. Conta da região de 50% de queda, viu? Por isso que tem que esperar esse teste. É bom sempre aguardar a confirmação. 3 minutos é bom fechar aqui em cima, já fica bom. Fechou ótimo. Só tá faltando agora o menor confirmar. Aí a proteção é na máxima do 5. Tentar romper, tá? Pronto, recebemos o 10. Rompimento ou falha agora. Ô, Alberto, Oi, você falou agora tem que esperar o menor confirmar. Aí o 52 confirmou, mas ele foi de uma já vez. foi de uma Nesse vez. caso, se você fosse pegar essa operação, você pegaria assim que fechou o 51 ou esperaria o 52 Na abertura, começar a na, subir? na abertura do 18 ou quando ele começar a subir. Mas seria na abertura lá do 18. Porque ele não ele fez rompimento, 10 minutos, não testou a máxima, então esse aqui eu tento pegar sempre no toquezinho. Maravilha, Né? obrigado. Só a região que é ruim, mas é válido assim. A repartição de contrato, né, eu peguei no toque. Para entrada cheia era bom esperar o positivo no ponto da região. Mas também não é errado, não. Só tem que entender, poxa, eu tomei aqui um stop, tomei uma violinada, porque a região é de 50% de queda, né? Você recebeu aqui os ganhos rápidos de 10 minutos, ou seja, perfeito. Agora é bom ele dar sequência, né? Senão ele volta lá para 50 de novo. Aí, para entrar, só com PIF. Entendi, mas pela região, mais seguro seria não entrar no toque nesse caso. A questão de segurança. Ele teria que pagar o 10, sim, foi um gatilho, tudo, rompeu, mas mais seguro nesse momento, por estar no 50%, era esperar a confirmação. Seria bom, tá? Seria bom. O 15 minutos vai ser o fechamento do 60, ele pode dar uma nova oportunidade, né? Aí agora, para a pessoa ter uma oportunidade de novo, ele tem que voltar lá naquele ponto e fazer um PIF. Aqui não falhou nada, ó. Aqui ele tá aqui acima dos gatilhos. Mas aqui não é mais região para compra, nada não. Para adição de contrato, a pessoa pode pegar no toque. Para quem é mais parrudo, né? Entra com a mão mais fracionadinha ou cheio e acredita na questão do pagamento, né? Probabilidade, tudo bem também, tá errado não. Só que a proteção e a parcial é rápida, né? Tem que ser feito. Aí agora o mais sensato é esperar o 60 fechar, tá? Aí vem pulsãozinho do 3, aos 5 minutos, ainda fechando acima do último rompimento, né? Olha o ponto de corte dele, ó. Ele vai deixar de ser um pullback nela no M5, ó. Bem de 53. Deixar a estrutura aí embaixo. Aí com esses 5 minutos fechando negativo, pessoal, faça uma parcial aí, tá? Nem que ele exploda tudo pra cima, mas faça uma parcialzinha. Ele tem que romper os 53, tá? Ó, se o 56 fechar abaixo do 53, quem quiser sair, saia. Quem não fez parcial, faça.
E se jogar um negativo, ele vai falhar a alta e ele pode tentar buscar o alinhamento do diário. Tá certo? Ótimo, fechou ótimo. Ainda expressando continuidade. Vai, filho. Joga lá no diário se quiser. Não é entrada aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Ele só não vem querer fazer o pagamento do M5. O Bijãozinho aí tá obrigado. O 60 ele tem um pontozinho também, ó, que é a mina do 5, ó, isso do diário. Ele tá bem próximo. Aí essas daí são compras até o ponto da venda. Tá bem enjoado, né? Ó, o M1 já querendo falhar. Falhou? Falhou não. Mas muito ruim, viu? Ficou acima ainda do rompimento de 53. Então, beleza. Quem tá na compra, continua, mas deixa enforcadinho, tá? E a gente aguarda o fechamento do M60. Essa retração do M60 pode ser aonde, pessoal? 9, 10, diário, né? Tomara que não retrai. Tá entendendo, pessoal? Estão nela ainda? Eu não, saí. Saiu em qual? No alvo mesmo. Na máximazinha, né? Foi. Espera a próxima. Ah, essas pavilhadas aí achando muito. Essa Esses região aí, pullback. essa Tá. região aí não é boa para fazer compra, não. A melhor foi a do 10. Aí pode Eu vir a do comprei lá 15. no 44. Aqui, ó. Pronto. Comprei aqui. Pronto, foi Aí onde eu saí também aqui. peguei. Ótimo, foi onde eu peguei também. Aí aqui deu a adição, Foi, que só fez parcial, né? não Sai cheio logo. falhou nem nada. Beleza. Agora é esperar o fechamento do M10. Aí vai vir retração e impulsão em 15 minutos e assim por diante. Então, retração e impulsão do M15. Então, tem todos aqueles pontos lá do 60. Tem aqui a máxima do 5 do 10. Enfim, isso aí vocês já sabem, né? É onde ele falhar. Mas a gente aguardar melhor. Já testou a máximazinha, então aqui eu preciso da confirmação. Porque não olha o tamanho de 60, né? Então, retração dele. Aí vem a impulsão. Tem que jogar um minutozinho para confirmar. Aí ele tem que ir, né? A minha confirmou muito em cima, mas agora ele tem que ir. Se for para ele ir, essa é agora. Aí ele tem que romper a máxima dele e buscar esse 5, esse alinhamento e pontos mais acima. Senão ele vai retrair o 30, se ele falhar. Impossível retração do M30, tá, pessoal? Aí ele pode buscar lá a máxima do 4, do 10, já foi testado, e pode querer buscar a região lá do 50, tá? Aqueles pontinhos lá do M60, toda aquela região. E depois mais uma tentativa de impulsão. Ó, tá vendo? Aqui, ó. 60 e 30. Pronto, alvo. Aí é rompimento ou a falha. Se falhar, ele vai impulsionar mais uma vez a alta. De olho bem? Aí, onde é que ele falha essa impulsão? Aqui, ó. 61, 62, 60. Quem pegou a venda pela falha para pegar a retração do 30 já bateu a meta, né? Aí esse é o momento desse 60 ser um falso rompimento, né? Aí o preço ele só tem que passar direto. Aí ainda temos os 50% de 60, caso ele venha. Mas o primeiro ponto é aqui. Se falhar abaixo, ele vai impulsionar. Tudo bem? Ele vai impulsionar, recebe, ou ele rompe, ou recebe aqui. Aí se falhar novamente, aí a gente vai pegar de novo até o diário, podendo pegar a retração dos 60 mais embaixo e, né, possivelmente já entrar dentro do contexto do diário. Pode ser, se for passear a venda do dia, essa daqui é a primeira, apesar de ser uma retração. Vem a impulsão, se concentre em pegar ela, falhando de novo, aí sim é a venda do dia de fato. Tudo bem? Então, retração do 30, primeiro ponto de retração de 60. Agora é com preço. Olha o times em trade. Roberto, nesse caso aí eu tenho que observar se os 5 minutos vai ganhar aquele gatilho 8, né? Se ele não ganhar ele, nada de venda. Não, nada de venda. Nesse caso ele ganhou, então falhou. Isso aí tem que esperar a retração dele. Certo. Tente pegar, mesmo que seja a retração do 5, mas tente priorizar a compra de retração do 5, que você tem espaço. Que você pode estar pegando também a impulsão de 60, tá? 60 fez um rompimento, sempre olhe para o maior, tá bom? Aí se ele falhar aqui nesses pontos, aí sim ele vai fazer o pagamento do 5, e você já está pegando a falha do 60, né? É para quem já está na venda. Aí já deu já quase 400 pontos, ó. Deu pago, pagou 541. Receber aqui 600, tá ótimo. Vocês entenderam, né?
pagou o 15, né? Já abriu testando lá a máxima de 60, pagou o 15, impulsionou o 15, falhou o 15. Pela teoria de Dalton, tem que buscar o quê? O fundo do próprio. O que eu comentei? Se ele falhar, ele vai entrar na retração do 30 e pode buscar o alinhamento. Não deixou de ser a retração de 60. Agora, se o mercado já entendeu que é a impulsão do diário, ele simplesmente cai. Tá bom? Aqui, até quem está vendido, né, já deu para bater a meta. Quem não bateu, se concentre em pegar uma compra. Nem que seja uma compra de retração do M5. E você pode entrar dentro da impulsão de 60. Corre esse risco, né? Aí vem a impulsão do 5. Só que eu botar uma fibuzinha nele. Se já foi a impulsão de 60, ele passa daí. Viu? Aí você entra na retração do 5. Tem até a mínima ali do 21 para ele dar sequência. Aí ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Pode ser com seta para ficar mais rápido, tá? Ele faz isso aqui, aí vai tentar impulsionar o 5, né, para gerar esse 10 negativo, fazendo falha. Ele não pode parar aqui. Se ele parar aqui, ele vai fazer a impulsão do movimento do 60. Ah, mas se o 10 fechar negativo? Mesmos pontos. Aqui, ele tem até aquele último, que é a minha última linhazinha vermelha. Aí no momento é só o pullback dos 5 minutos de baixo. Aí se ele estourar tudo para cima aí, ok, era a impulsão de 60. Eu prefiro pegar estruturado. Como assim, Alberto? Eu prefiro pegar a falha do 5. Em testa, falha. Ah, o 10 fechou negativo? Compra até lá. Ele tem que passar direto. Se falhar, a gente pega a venda do 10 negativo. Então lá vem. Impulsão de quem agora? O 5, né, gente? Estão me escutando, pessoal? Estão entendendo? Sim. Sim. Entendendo. Então tá aí. Aí se o 10 minutos fechar desse jeito, mesma coisa. Nova oportunidade. Ok, vendedora. Qualquer compra que você fizer, você está a favor do 60, porém, tem os pontos de corte no menor. 5 minutos é o primeiro, né? Ou seja, ele pode só testar aqui e ir daqui. Agora o stop fica estratosférico, tá? Principalmente se ele já testar o fundo. Ó, horrível. Então aqui é bom esperar mesmo, o melhor ponto possível. Então a fibuzinha aqui já foi paga, vai ter fechamento 10. Como é que ele retrai? Assim, ó. Fechou o minuto aqui ganhando. Aí beleza. Possível impulsão de 60, retração do 10. Aí se falhar alto aqui, ó, jogar o positivo aqui, vou jogar o negativo para baixo, aí você vai ter que tentar pegar a impulsão do 10, nem que seja até o diário. Aí se ele falhar, aí a compra do 60 é definitivo. Alberto, Oi, posso fazer uma pergunta aí? pode sim. Vê se meu raciocínio tem sentido. Ele abriu o mercado aí, ele nem testou, ele não fez falha nenhuma no diário negativo, né? Ele deixou Certo. anterior. E já foi testando Fundo. máxima, retraindo o diário, ou seja, tem muita probabilidade desse devolver esse movimento de alta todo e tentar fazer uma falha no fundo do diário de ontem. Então, é isso que eu conto. Porque se for para esse mercado subir definitivamente, cara, esse 22 em 8 horas tem que fechar rompendo 20, né? Uhum. Não é isso? Ó, aqui é a impulsão do 10, ó. Ah, para mim, ele ainda está devendo a impulsão do 21 do diário. Tá entendendo? Sim, é isso que eu estou imaginando também. Viu? Aí, essa impulsão do diário, ela se paga, primeiramente, no 60, aqui no ponto do M120, lá no Isso. 50% do 60, não é isso? Uhum. Aí a gente tenta pegar a compra, né? Mas sempre, a gente sempre tem que levar em consideração a região. Ah, mas é o diário fechou. Beleza, mas olha a abertura. Ó. Isso aqui foi o quê? Isso aqui não é tudo um pullback de queda? Isso. Então eu tenho que levar isso em consideração. Em 50% de gatilho negativo, a gente não pode estar pensando em compra. A gente tem que estar pensando em venda. Uhum. Agora, pô, quer ver esse cara romper aquele diário? Cara, ele tem que vir aqui, ó, né? Tentar ir lá embaixo, ou se Passar pagar nadado lá aqui, embaixo. isso, ou se pagar aqui, aí falhar baixa. Aí, ele não vai pagar, não. Ele vai tentar jogar mais Uhum. acima, até ele fechar. Entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Aí, ó. Daí já se pagou, agora é bom ele ir, ó.
Ele tem aqui o primeiro ponto de corte do 10 é aqui o 1, que era um gatilhozinho, né? Ponto do gap. Ele tem que entrar para dentro do um aí, fechar aí dentro Isso, se for pra ele buscar com mais força lá embaixo, sim, com lá toda embaixo. certeza, né? Senão, nada feito. Porque o 60, na retração dele, ele também deve impulsão. Aí, aonde o 10 fechar, já indica, por exemplo, se o 10 fechar sem romper a máxima do 1, cara, eu tenho uma compra até a mínima do 7, podendo ser impulsão, entendeu? Se o 8 já fechar positivo, ele vai embora. Se o 8 ganhar aqui, eu só penso em venda, eu não penso em comprar retração. Eu penso em venda até aqui e tento pegar os ajustes, né, de 50% mais a fundo, né? Ó, vai fechar o 15, ó. 15. Eu não Entendi. levo em consideração o 1 no 15 minutos como gatilho, porque ele fechou o gap. Tá? Isso é uma coisa minha, tá? Quem levar em consideração que ele tá ganhando, que ele é gatilho por conta do gap e tá fazendo falha, cara, não é venda do mesmo jeito? Você não vai vender o 15 até a mínima, ainda não é retração de 60? Então pronto. É a mesma coisa. Mas falha definitiva, pô, quer ver aquele 60 morrer? É o 60 fechando negativo, é o 10 ganhando a máxima do 1 de preferência. Aí ele tende a buscar bem mais embaixo. Aquele gatilhozinho que eu marquei aqui, ó, bem no fundinho, ó, que é o ponto exato dos 50%, ó. Que é aquele gatilhozinho de mil que não foi testado, ó. Ele pode até passar direto, se o 8 conseguir fechar aqui para dentro. E é exatamente o ponto, ó, André, onde o M120 faz a falha, né? Aqui, ó, mínima do Sim, 3. Então, ou ele vem agora para romper, ou a gente está 100% certo, e vai ser a impulsão do diário mesmo, ou ele vai começar a respeitar aqui, vai falhar abaixo, o M120 vai fechar positivo aqui para dentro, aí é só pensar em compra de novo. Nem que ele fique lateral entre o diário e esse M120. Que são dois pontos bem enjoados, né? entendi. Ó, M15, mais uma vez, né? M5 abaixo, tem que esperar o pagamentozinho dele, esperar a falhinha e vender. Não tivemos falha de baixo aí. M5 está abaixo do gatilho. Não tem como. Pode explodir 1000 pontos aí para cima. Eu não vejo compra nesse ponto aqui. Não testou fundo, tá na região de 50. Quanto mais ele testar, melhor. Ou ele arregaça tudo para cima, ou tchau. Aí cada um escolhe a entrada que mais se identificar, né? Agora é bom ele cair. Para quem pegou no toque, proteção é no alinhamento do diário, pessoal. Aí o pagamento lá do 15 é no diário e ele tem até o extremo que é o 74. Pronto, aí já dá para pessoa se proteger. Quem quiser fazer parcial, faça. Tá bom? 77, fechar aqui em cima. Tipo, dar alvo e fechar aqui em cima, você já liga o seu alerta. Se ele fechar positivo ganhando diário, ele falha o movimento do 15 e ele vai impulsionar o 60 para tentar buscar a mínima do 5 lá, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é para ele tentar cair, ó, para tentar impulsionar o 15, ó. Mas ele tem que romper aqui o 74 e cair tudo, tá? Aqui é a porta de entrada para quem não pegou. Se ele testar aqui e o próprio 78 fechar positivo aqui para cima, ele pode já estar fazendo a falha do M15 e pode impulsionar o 60. Tentar buscar a mínima do 5, tentar buscar o diário, tá bom? Então, atenção aí. Até o diário ali, quem pegou no toquezinho pagou o quê? No recuo, na abertura de 77. Pagou o quê? Uns 200 pontos? Deixa eu ver. 167. Ó, até aqui, ó, 300 pontos. É bom ele romper. Ó, pra mim, não teve falha, mas você já liga o seu alerta, viu? Ele tinha que ganhar o diário. Se ele impulsionar os 60 daí, pessoal, aí paciência. Bom, paciência. Ele pode sim. Aí ele vai jogar lá em cima. Tem os pontos de corte dele, viu? Que são os últimos aqui do M1, ó. E ele pode agora estourar para tentar romper a máxima do 60 e buscar a mínima do 5 e possivelmente o 183, 385, tá? Quem vendeu já é bom sair, tá? Vamos ver agora se ele consegue romper lá as máximas, né? Tentar, né? Ele tá devendo um pagamento do 15, né? Negativo aí. Mas ele já, pra mim, ele já pagou, tá? Só não É, fez o toquezinho, mas pra mim ele já pagou, ele já pode estar querendo fazer a falha. Assim, eu não estaria nessa venda, tá bom? Pra mim agora ele tem, ó, 10 minutos ali, ó. Pra mim agora ele tem que tentar estourar o topo do 60, ele tem que buscar o 5 do 60. Não é o 5 ali de sexta-feira. Ele, diário. E só lá eu penso em venda. Aí onde é que ele falha? Aqui, ó.
Mínima de 62, viu? Já vai ser o pagamento do 10. Então é bom ele ir. Por que que eu tenho que estar preocupado com essas mínimas aqui dos gatilhos negativos? Por causa da região que eu estou trabalhando. Mas que o 15 minutos já falhou abaixo, já falhou. O tanto que ele vai enrolar aí, eu não sei não. Então, retomada de alta aí. E limite 3 não pode, em hipótese nenhuma, ganhar o 25, tá? Senão ele vai startar em 15. Antes disso, qualquer cor no M1 não é impulsão do 15 minutos. Para quem tá na compra, pessoal, esse 3 minutos fechar negativo, acende aí um sinalzinho de alerta, viu? Porque ele pode querer jogar de novo lá no diário, tá? Mas se ele vai pagar o 15, eu não pegaria esta venda, mas ela não é errada, tá? É uma venda curta, até o diário, até a mínima e a máxima do 25. Porém, você tá a favor do 50% de baixa lá do diário. Então, Ô, eu Alberto, só ligo o alerta. Oi. o 15 e o 17 positivo não rompendo o alinhamento é preocupante, né, para compra. Quem comprou. Sim, aí você já tem que ligar seu alerta, ó. Viu? Aí já tem que ligar seu alerta. É bom ele já estourar tudo aí pra cima. Ele pode querer jogar isso lá no diário ou até mesmo fazer o pagamento do 15. Tudo bem? Então, é até o diário, até a máxima do 25. Se ele voltar para a mínima do 15, ok. Se não, deixa o preço seguir a altinha dele aí. É por causa da região, entendeu? Aí esse 3 minutos, ó, ele também tem um pontozinho dele, não tem, ó? Aqui no 21. Então ele fez isso aqui, ó. Veio, buscou, tentou pagar, não foi? E falhou abaixo. Não é isso? Ou seja, ele tá falhando quem? A alta aqui do 10 minutos ou possivelmente a do 60. Agora, dizer que ele confirmou, ele não confirmou. Por isso que a pessoa ela tem que já ligar o sinalzinho de alerta dela. Tá certo? Sim. Pelo menos o sinal de alerta. Para vender, tinha que ganhar aqui embaixo. Aqui. Fechou negativo. Beleza, joga para cá. Se falhar de novo, você faz o quê? Você compra a favor do movimento 60. Sempre a favor do macro, né? Ele tá devendo esse pagamentozinho até o diário. Aí é o último pontinho. É bom ele tentar estourar esse ponto aí e buscar lá as máximas. Eu quero lá na mínima do 5 do M60. Daí se pagou. O último ponto de corte do 60. Não pode mais ter falha. Então, quem está na compra, só curtir aí essa tentativa de rompimento de topo. Então, tentativa de romper a máxima do 60, não pode ter mais falha aí, pessoal. Depois buscar a mínima do 5 do 60, né? Aquele ajustezinho. Depois, alinhamento do diário. Entenderam lá, né? Falha do 15, o gatilho de pagamento, que ele ia fazer a impulsão do 60, próximo pagamento mínimo do 5, depois diário, e assim por diante. Aí é com preço. Todos conseguiram pegar essa? Acredito que sim, né? Peguei, saí. Tá com sono, Rani? Pouquinho. Aí agora é rompimento ou falha, tá? Peguei, pô, tá nela. Isso aí, pessoal. Tem que impulsionar. E ele falhou bonitinho, não foi? Aqui no 15. Bem certinho. Deu a confirmação aqui no 80, no 79. Ótimo. Só o 3 ali que poderia jogar aqui embaixo. Aí esperaria nova falha para tentar pegar essa compra. Alvo. Excelente. Aí ele tem. Eu saí aí agora também. Tá bom, aqui é o primeiro ponto, né? Aqui no diário, ó, é o ponto onde o 21. Peraí que eu aumentei meu DPI aqui. É o ponto. É o 17, ó. P3, enfim, pontos importantes. Senão ele vai-se embora. Posso tirar essa fibra daqui. Lá no M120, ó, ele tem ajustes. A mínima do 5. Já foi testado, no caso é a máxima do 3, né? Depois o alvo, que é a máxima do diário de sexta-feira. Aqui já é um ponto excelente, viu? Só administrar o trade. Aí, mais uma vez, aqui já não, né? 15 minutos aqui já não é mais passível de fazer operações nele, tá? Mas ele ainda existe
uma retração, uma impulsão, a falha, aí sim você vai pegar até o diário, podendo buscar pontos mais embaixo. Ou não, né, pessoal? Tomara que ele já vá logo, né? Ah, não, cara, mas essa daqui foi boa aqui no M1, Júlio. A falha é do 15, entendeu? Ele tinha tudo pra ir. O máximo que esse 3 poderia fazer com você era jogar aqui, ó. O máximo que ele poderia fazer. Ah, mas se ele viesse pagar o 15. Beleza, o seu stop tava curto, né? Esperava ele falhar de novo e entrava. Essa compra, aquele 15 já tava falha abaixo. Foi, ele fez isso comigo, Alberto. Quando eu bati, a ordem tipo pegou mais ou menos aqui, aí esse paviozinho aqui me estopou. Aí eu bati de novo. Pronto, as minhas também estão entrando atrasadas, Então, né? Então, mas viu? acontece, As né? minhas estão entrando atrasadas também. Agora é rompimento ou falha e esperar o 120. Fazer retro em algum ponto aqui, M15 mais em cima, M10 também, os últimos lá embaixo. No momento, só nada. Não aceite um pullback maior, tá, pessoal, do que a mínima desses 5 do M60, tá bom? Aqui não é mais ponto de pensar em compra. M3 ali negativo, por exemplo. Ó. Como é que ele vai ser pago? Eu estou numa microimpulsão, né? Ok. Esse 3 falha onde? A falha alta, né? Tipo assim, o 31 do M3, ele só vai fazer a 92. falha da alta onde? Aqui no 92, não é isso? Se ele fechar rompendo, aí ele pode dar sequência. Se ele fechar abaixo e vier o negativo, você tem o pagamento do 3 apenas, podendo iniciar a retração do M15, tá bom? Aí ele vai ter os pontinhos dele ali embaixo também. Senão ele só dá sequência. O M10 ele tem até o 8. Para quem vendeu aqui porque o gap fechou negativo, tá passando por uns, tá fazendo média até agora, né? Provavelmente, né? Ah, vai. Quem vendeu o 15, esperando o pagamento unicamente, exclusivamente na mínima aqui, né? Se frustrou com o pagamento dele no gatilho, né? Ponto de corte do 15 era o próprio um lá, né? Era aquele M1 diário, né? Quando ele voltou, né? A venda dele não foi errada aqui, ó. Mas ele te pagou. E te pagou 300 pontos. Aí ele tinha que romper. Se ele falhasse aqui, falha do 15, impulsão de 60 para pegar rompimento. Eu fui bem claro. Aí toda mesma história. Tração, impulsão, tração, impulsão. Aí, ó, retração de quem? 5 minutos. É parâmetro para entrada? Não, né? Não aceite um pullback maior do que o diário, não, viu? Se o minuto fechar positivo, ele impulsiona mais uma vez 5 minutos, tá? Fechou. Então ele pode ainda impulsionar quem? 5 minutinhos, né? Mas aí é só para observação. Você vai administrando seu trade. Próximo fechamento importante. M10. E mesmo raciocínio. Olha, tem um ajustezinho aqui que é o 28, viu? Aí mesma coisa. Retração e impulsão do 10. Aí pode adicionar contratos, tentar fazer reentrada. Principalmente se ele der espaço. Atenção para o fechamento do M10, tá? Se o 101 confirmar um positivozinho para cima, ele pode startar o 10, tá? Se ele fechar rompendo, você vai ter a retração dele. Seria o pagamento do 5, né? E o 10 fechar abaixo daquele ponto. Então aí, para mim, ou o que é que eu faria? Eu enforcaria bem, tá? Ou ele passa logo direto, ou ele vai fazer o pagamento do M5, nem que seja até a mínima, e começar a retração, tá? Daquele 10 minutos até o diário. Então, se ele tivesse feito o rompimentozinho ali, teria sido melhor ainda. Pagou quantos pontos? 600, 700 pontos, pessoal? O M1 falhou, ótimo. Tipo, falhou abaixo, né? Ele vai tentar, pode tentar pagar a máxima do 10 e tentar buscar pontos mais em cima, né? Mas o 10 minutos fechou abaixo daquele 28. Então, para mim, é extremamente arriscado esse tipo de operação, tá bom? Ele só não deu venda. Vai tentar fazer a impulsão do M1 e tentar pagar o 10. 3 minutos negativo, já começando a azedar. Por quê? Esse 3 aqui era a retração do 10, né? Aí o 34 é impulsão. Beleza, pelo 3 minutos eu vejo falha de alta. Mas no M1, eu ainda não tenho essa falha de alta confirmada, né? Precisa se confirmar aí abaixo do 98. Aí ele vai pagar o 5 e pode retrair lá no diário. Ele tá fazendo o quê com 5 minutos, pessoal?
Aí o 104. Falhando baixa, né, gente? Vai tentar buscar quem? Máxima do 10. Vai tentar provocar aquele M15 positivo. Aí vai vir retração. Retração e impulsão do M15. Ou talvez ele nem retraia. Se esse M15 retrair, o ponto dele, lógico, 50% diário e esse gatilhinho aqui, viu? Se ele fizer rompimentozinho aqui, ó. É aqui, ó. E o pagamento desse 3, o pagamento dos menores negativos. Senão ele pode querer retrair mais uma vez lá no diário. Aí aquele M15 ali, principalmente se ele não testar logo a máxima, juntamente com 10 aí fica bacana, viu? Ó, o pagamento do 3 é bem, ó. Esse peteleco aí, viu? Aí ele não pode romper, ele tem que jogar, senão ele retrai ele lá no diário. Ele faz o pagamento do 3 lá embaixo. O jogador está preguiçoso. Então, quando ele vai dar uma vez. Então, pagamento do 3, impulsão do 5, impulsão do 10, impulsão do 15. Tentar fazer rompimento das máximas e tentar buscar pontos mais acima. Talvez o 184, 110, né? Roberto, Até o fechamento daquele 120. Oi, posso fazer uma pergunta aí? pode sim. No caso, 15 minutos aí, nós fechando do jeito que ele está aí, eu posso considerar que o 21 dos 5 minutos foi a tentativa de pagamento dele Não, e ainda o não. fechamento, e o fechamento dele com 3 minutos foi a falha de pagamento Não, da ainda não. máxima? Ainda não. Pra mim, ele é o gatilho de Entendi. impulsão. Entendeu? Aham, Pra mim, ele é o gatilho de impulsão. O pagamento dos negativos é bem aqui, ó. Bem aqui nesse 104. tá Esse certo. cara, esse cara ficando positivozinho, ó, ele vai Aí startar o vai lá. pagamento. Ele vai startar o 5, aí pode startar o 10 e o 15, que ambos não vieram da sua máximazinha, né? Uhum. Beleza, então. Obrigado. Só tô achando ele enjoadinho. Meio preguiçoso. Aí, ó. Pra mim, ele fez a falha da baixa aqui, ó. Do 3 minutos. Para impulsionar 5 até a sua máxima, né? 20 até a máxima 21. Podendo buscar as máximas lá dos positivos, 10 e 15. Deixa eu ver quantos pontos são. A proteção é de 100 pontos, né? Que é a máxima do 5. 177 de alvo. E stop ficou, ó, 126. Ficou bom, pagou 5. A pessoa já tem que ir encurtando o stop, se protegendo. Fazer parcial lá nas máximas do 15, do 10. Se fechar um negativo, agora se fechar um negativo para dentro do 104, aí ele já vai fazer a falha da alta, tá? Dos positivos e vai buscar o diário. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Ah, fechou neutro. Ó. Neutro para mim, só nada. Há quem considere, né, o 108 como falha de alta, né? Porque ele já, né, funcionou 5, fechou negativo, falhou a alta, aí vende, aí toma stop. Gatilho neutro é neutro. Não dá para saber o que, que ele quer, não. Quando tiver acima desse ponto, para mim esse cara é alto. Agora, depois que ele toca a máxima do 15 e a máxima do 10, aí minha leitura acaba. Pronto. Foi, né? Mas mesmo assim tem que fechar negativo, né? Que se fechar neutro. É, pra mim, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, no 1 minuto, ó, se ele já fechar negativo, cara, ele já me ativa parcial, ele já me ativa a saída, tá bom? Uhum. Em casos mais extremos, se eu tivesse em alvo, ele ativava até a entrada de venda. Porque ele já pagou, né? E já tá negando a alta. Correto? Aí eu já vou ter a falha de quem? Eu vou ter a falha desses caras aqui, ó. Não deixa de ser uma retração, mas, pô, ele pode buscar o diário, ele pode fazer o pagamento, né? Ele pode buscar o diário porque é a retração do 15 aqui, né? Ó, lá no 6, não é isso? E o meu contexto é de baixo, mas só quero que vocês identifiquem quando é que ele pode retrair mais abaixo. Se esse um fechar negativo, negativo. Ó, fechou positivo. Então, para mim é continuidade de alta ainda. Agora, não dá mais para a pessoa fazer o quê? Nada, né? E foi, né? Tentando buscar pontos mais acima. Ele foi a porta de entrada para quem queria pegar a operação até a máxima do 15. Se ele expandir lá no 104, 110, né? Que é o nosso próximo alvo, né? É ótimo, né? Mais uma vez, retração, impulsão do 3. Sempre seguindo essa linha. Até fechar o 120. Impulsão, mais uma vez. Aí ele tem os últimos ajustezinhos que eles todos vão confluir com a máxima do 3 do M120, ó. Aqui no 15 minutos, ó. Esses paviozinhos, né? Como é que eu
Como é que o Kaique chamava? Latão de lixo, né? Agora, 5 minutos. Né? Vai fechar daqui a 2 minutos em média. Fechar rompendo o 21, aí eu tenho uma falha de alta, viu? Eu já vou começar a retração do 10 mais profundo. Aí ele já vira a porta de entrada, né? Que aí ele vai formar o pavio do M120. Aí 120 fechando, como a gente estaria vendendo um pavio dele, né? Aí esperar a falha baixa, aonde ele der a abertura do próximo, né? E tentar pegar esta alta. Aí vai depender de onde ele fechar. Sempre diário, depois máxima, depois os gatilhos do próprio tempo gráfico e assim por diante. Não adianta de nada você ficar antecipando. Ele já está falha alta? Está. Mas não adianta de nada você ficar antecipando. Venda aí. Como assim, Alberto? Eu vejo isso aqui, ó. Era a retração, com esse movimento aqui, 111, 112. Aí, o 113 aqui, para mim, foi falha de alta. Para tentar fazer com que o 5 feche ganhando o 21. Então, aí, para quem comprou, tem que deixar bem enforcado, mais ou menos por aqui, ó. 105, 108. E torcer para aquele 5 não fechar, rompendo lá a máxima do 20. 21. Aí você tem um PIF. Ó, fechou como? Fechou positivo ainda. Então, nada feito. Tem compra? Também não. Aí ele tenta se pagar de novo. Primeiro vai pagar 1. Aí máximo do 15, mais uma vez para tentar romper, pagar o 5, tentar jogar mais em cima. Não é parâmetro de entrada de compra aí não, pelo amor de Deus. Só não deu a venda que queríamos. Como é que ele vai dar essa venda? Por exemplo, M1. Faz isso aqui, volta em pullback e falha. Beleza. Possível pagamento aqui no diário para formar o pavio do M120. Pronto, falhou baixa, né? Agora ele vai lá tentar jogar mais uma vez. Pagou 3. Paga aqui os gatos, né? Os movimentozinhos da FIBO, né? Pode pagar os 5. E se ele vai jogar mais acima, outros 500. Falhou bem bonitinho aqui, ó. Então ele busca pela teoria ideal, né? Esse topinho aqui. Que é a maçã do 5, eu acho, né? Ah, isso aqui quando acontece no 120, no 30, meu amigo. Aqui é só expressando a continuidade do movimento. Mas entrada, gosto não. Esperar o 120 fechar. Se esse M120 fechar desse jeito aí, pessoal, ele pode querer pagar a primeira máxima, viu? Do jeito que ele tá fechando. Vamos supor que ele estivesse fechando assim, ó. Aí pronto. Aqui seria o pagamento da máxima do 120. Tá certo? Ele não retrairia sem testar a máxima ainda. Aí falharia lá, a gente buscaria os pullbacks de cada um de novo, 10, 15, 25, até buscar o do 120 mais fundo, né? Posso, inclusive, já deixar um alinhamento na máxima do 4 do M120. Caso contrário, ele nem retrai, ele só dá sequência. Alberto, Oi. mas deixa eu te falar uma coisa. De qualquer forma, ainda está tendo essa subida. Seria ainda retração do diário ou não? Ou pode Cara, ser é uma uma retomada? retração do diário num ponto mais acima, Entendi. tá certo? Num ponto mais acima. É considerado na retração do diário até onde? Até a Até o máxima dele. rompimento? Ah, tá. Até o 765. Até o 184, 110. Esperar o 120 fechar. Aí o 120 já tá ganhando todo mundo, né? Aí ele retrai, paga aqui, pode jogar mais aqui em cima, mais pra cá. Porque bem aqui, ó, ele gera uma FIBO, né? A gente tá vendo que a gente tá bem nos 50%. Aqui, ó. Mais em cima, ó. Exatamente a máxima do diário lá. De todo o movimento. Ele dá. Mas ele é perfeito. Ele vai dar, ó. Exatamente aqui, ó. Certo? Fechou, ó. Fechou 120, ó. Cadê? Falhou bem feio, né? Falhou bem feio. Os 5 minutos ganhou aqui, pessoal. Ganhou. Ah, tá. Então, possível, tá? Possível retração do M120. Ou ele regaça logo tudo pra cima, que eu tenho uma falha lá no 5. Se o M1 ficar abaixo do 119, pessoal, e jogar um negativo, ele cai. Se ele já ficar abaixo, já é. Eu aconselho a pessoa a sair da compra lá de baixo.
Nem que seja, e tentar pegar a venda, nem que seja para pegar os 10 minutos. Beleza, vai querer pagar a máxima primeiro, então. Não confie nisso. Ah, pagou os 5 já. M1 devolver aqui, viu? Ele pode pagar o 10, tá? Se devolver essa minha linhazinha vermelha aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai fazer o pagamento do 10. Pronto. Vai fazer o pagamento do 10. Aí, pode ser a retração dele. Se falhar, viu? Se falhar após o pagamento, aí ele volta a subir de novo. Ele vai pagar os 120. Aí começa, né? As retrações do 15. As micro retrações do 15. Ou seja, estamos na retração do 15. Que ele se paga aqui, ó. Tá na impulsão do 15. Que ele se paga aqui no 119. Falhando ele, ou seja, fechando aqui positivo e jogando negativo aqui embaixo, aí sim, ele falha aquele 15, vai retrair o 30, podendo jogar mais abaixo ou não. Se romper, ele vai impulsionar o 120. Certo? Ó, pode agora, enfim, né? Aí já tá ficando feio, mas ele pode querer impulsionar o 120. Muito feio aí, tá? Eu não faria nada aí. Eu esperaria o pagamento lá na máxima do 120 e ficaria quietinho. E O quem está na vendedor compra permanece ou vai arrochando aí o preço? Aí vá vai apertando, apertando. vá apertando, vá apertando. Quem tá vendido tem que esperar esse pagamento do 10 aí. Tem que ir apertando, sim. Pra mim, compra só tem lá no diário. Aí põe ele logo. Esse M1 aí já, pronto, foi. Quem tá comprado aí lá de baixo, tranquilo. Agora é tentar jogar esse preço mais pra cima. Vou esperar a falha dele. Pra mim, compra agora só lá no diário, tá? Então é preferível esperar a falha acontecer. Já até deixou, né? Aqui com o M1. Mas bem ruimzinho. É preferível pegar a falha, nem que seja para receber aqui o 10 e pensar na compra aqui. Se ele já for direto, sem problema. Espera o rompimento, aqui com 10, espera pro back, recebe o gatilho, depois recebe o alvo lá do M120. Aqui não, aqui eu só aguardo por venda. Oi. Para os caras que gostam de figura, o pessoal tá operando aí o oco. O oco deles. Ai, ai. Eita loucura. Nossa, eu comprava demais isso aqui, cara. Ó, já tô no alvo. Retração. Eu não sei o que que tá acontecendo lá nos segundos da vida, ó. Mas eu não vi isso aqui como falha de alto, vindo de alvo. Eu não vi isso aqui como falha de alto. Socava uma compra e o bicho arregaçava para baixo. Aí pode ser o início, tá? O pagamento lá de 10 minutos, até o outro fechar. Então, pagou todos os positivos, isso também, aí tem aberto aí o 10, né, que ele tá fazendo o pagamento dele agora, e possivelmente levar na retração do M30, tá? Primeiro vem o pagamento dele, aí se ele der sequência à queda, tudo bem. Se ele for impulsionar o 30, o M30 se paga aqui no 127, 120. Pronto. Recebemos aí o 10, retração do M30. Agora é aguardar. Eu comprava demais isso aqui. Aí, enfim, né? O estudo vem. Cara, esse aqui é o menor stop que ele te dá. Né, nessa confirmaçãozinha aqui de falha de alta. É arriscado? É. Mas, porra, já paguei todo mundo. Faltou o 10. Quantos pontos ele te dá? Ó? 200 e pouco, ó. Mais 400, né? E é a retração de quem? Do 30. Não pode perder isso. Vá pensando que é queda agora, é queda, é pagamento diário, é pagamento diário. Não, é a retração do M30. Aqui, se ele falhar abaixo, pegue a compra, que nem foi lá no 60, pegue a compra até aquele ajuste do M1. Ao 5 falhando também, viu? Esse M1 aí é o back do 5, tá? Não vejo ele como impulsão de alta, não. Aí o 5 se paga o outro 10, né? Fechou? Podendo jogar aqui no diário. Aqui no diário. Como você está numa venda de retração, proteção obrigatória aqui na mínima do 5. É bom que ele venha. O parcial, porque, enfim, parcial aqui no diário. Esperar a falha de baixo acontecer. Ó, retraiu lá no 10, ó. Até aquele último ponto aqui, ó. Ele pode estourar. Ele pode impulsionar esse 30 aí aonde ele quiser. Pra mim não rola mais.
Pronto, pagou um, agora vem, filho. Vem pagar os negativos. Deixa esse povo feliz. Se ele subir em V, deixa ele. Lembrando que isso é apenas uma venda de retração, tá? Beleza. Tem que romper aqui, viu? Tem que romper o 130. Se o 133 fechar negativo acima e jogar o 134 positivozinho, é a retração do 10 ainda? É, até aqui, mas ele já pode estar frustrando esse pagamento, que nem foi lá com 60, né? E pode impulsionar o movimento mais uma vez. Aí ele vai tentar romper a máxima do 120. Não é CM1 agora. Se ele já der alvo lá no 126, pessoal, aí aguardar. Se ele ganha aqui pra dentro, ó, aí ele impulsiona, viu? Ele impulsiona o 10 e o 5. Ixi, fechou acima, cara. Muito ruim. Fechar o próximo positivo aí, viu? Aí ele vai fazer a falha desta baixa para retrair até aqui. Mas aí, né, o contexto lá de alta de 120 pode jogar ele pra cima. Aí ficou bem ruimzinha essa venda. O 2 vai ficar melhor. Depois o 3. Mas o 1 ali não ficou bom, não. Atenção para o 2 minutos com a falhinha do 1, viu? Beleza. Pode vir fazer o pagamento agora da mínima do 5 e tentar jogar mais abaixo. A possível falha do M30 aqui, ó. Deixa eu botar aqui no 2 minutos pra vocês verem. Ó. Movimento do M30. Retração do M30. Impulsão do M30. Fechou abaixo. Falhou alta dele. Pagamento do lado menor, do 5, do 10. E ainda é uma retração. Deixa eu ver de quem? 60. Então aí é o primeiro ponto. Agora que eu penso na compra. Quem pegou a venda aí, ó, se protegeu no 5, já veio direto parciais, tá? Aqui no diário. Se ele vai cair mais ou não. Aí, viu? Aqui, ó, para a M15, eu preciso que esse 9, olha que interessante, ó. Esse 9, se ele conseguir ganhar aqui o 6, pessoal, como ganhou agora, perfeito, ó. Ele nem, acho que ele nem retrai mais 60, viu? Acho que ele nem impulsiona mais 60. Ele pode buscar do 120. Que é onde? 4, 5, diário de baixo. Aí tem os 50% dele, que é o teste. Tudo que tá caindo aqui, ó, é o teste de rompimento do M120. Pegaram essa daí? Você ficou desenhadinho no 2, né? Tá vendo aí? Ótimo. Agora, se ele vir arregaçando tudo, aí. Ótimo, né? Ó, primeiro ponto de retração aqui do M120. Não pode ter falha de baixo. Venda ótima, ótima, ótima. Pegou lá de cima, lá do M1, tá com 700 pontos. Valeu, Carlos. Parabéns. Se tiver positivo aí, pessoal, e puder compartilhar aí o resultado lá na comunidade, agradeço. Ajuda demais na confiança no operacional. Ficar aqui até as 11h30. Aguardando as pérolas. Aí, ó, aqui, se você não conseguiu vender ali, aqui já não pode mais estar pensando em venda, né? Pelo amor de Deus. Aqui pode acontecer a mesma coisa com o M60, tá? Lembrando que o M120 é uma falha. Agora, quem vai confirmar se ele é uma falha ou não, aqui é o primeiro ponto. Depois a máxima do 5 diário, né? Porque o 5 é um gatilhozinho. Isso, 4 aqui é o primeiro ponto. Depois a mínima do 3, como último ponto de teste, né? Que é a região exata de 50%. Aí, se ele passar, meu irmão, aí ótimo. Ele vai fazer diário, né? Ó, o diário aqui, ó. Só que é mais em cima, tá? Diário aqui. Vai entender que está na venda de retração. Próximo fechamento importante. M10. Se o M10 conseguir romper o 8, melhor ainda. Aí ele expande 50% do 120, né? Mais aqui, ó. Mais aqui para baixo. Cara, isso aqui no Nasdaq. É que eu vou me aposentar, eu vou pro Nasdaq, né, de vez. Isso aqui no Nasdaq, cara, nessa região aqui, isso aqui é compra. Cara, área de projeção no Nasdaq e região, meu Deus do céu, Bem que o chefão tinha razão. Não que os gatilhos, né, eles não funcionam. Eles funcionam perfeitamente, mas, cara, a linha de 50% lá, a linha da máxima, enfim, né? Essas linhas aqui e essas falhas de projeção, cara, meu amigo, ele retrai um absurdo, viu? Então lá no Nasdaq ele tem muito esse comportamento. Aqui não. Bora, M10. Rompe este 950 aí. Aqui, pessoal, viu? Ó, já vai encostando mais, tá? Quem tá com meta já protege na meta. Valeu, Geraldo. Até amanhã.
Beleza. Alvo, tá? Agora é o rompimento ou a falha, tá certo? Ou seja, 10 minutos positivos já começa. M1. Se o M1 já começar a fazer isso aqui, ó. Aqui pra cima é a retração do M5, mas já é suficiente pra você estar saindo. Porém, ele pode sim impulsionar, tá? Viu? Mas ainda é a retração do M5. Mas se ele conseguir deixar uma estrutura de falha pra gente, sim. Primeiro falha, o outro estrutura acima, o outro não confirma a impulsão do menor, né? Provocando a falha do 5. Aí vem o outro e confirma. Aí tu começa a entrar dentro da impulsão do M120 e retração dessa fibrozinha de baixo aqui, ó, que foi gerada pelos 5 minutos, né, pelos 10 minutos, até aqui, até a mínima do 26. Cada tempo gráfico vai ter o seu ponto de corte. Caso contrário, ele vai dando continuidade. Por que que eu estou vendo isso? Porque o 10 não cumpriu com o deverzinho dele para a gente ainda, tipo assim, a gente ignorar a compra, mesmo que subisse tudo, para a gente ignorar e ainda pensar numa oportunidade de venda, né? Nem que seja até o próximo pontinho, que seria onde? Seria aqui, ó, mais 300 pontos. Depois, ponto mais embaixo. Olha só, olha aqui o que eu estava comentando. M1 tem que elevar a onda. Se você está vendido, ó, não deixe um pullback maior do que a máxima daqui, ó. Esse positivozinho. Não entregue mais do que isso. Mesmo que ele só lhe tire e caia tudo. Então, elevou, retração do 5 ainda, tá? Porém, na região compradora. Aí, ó. Agora eu quero mais um. Ou que ele tente impulsionar o 5 até aqui e deixar o PIF. Aí a gente pega já o início. Se ele já for direto daí, pessoal, o que pode acontecer, tá? Entenda que você pode tomar uma violinada ou um stopzinho enjoado de 300 pontos. Tem venda? Não. Tem compra? Ainda não. É a retração do 5. Valeu, Vandinho. Aí só o M30 agora. Valeu, ele. Obrigado, cara. Falhou alguma coisa, pessoal? Fez a estrutura lá? Eu queria o segundo aqui, né? Ó. E esse negativo aqui. Depois o positivo. Aí sim. Aqui não. Aqui, aí vem a outra falha, que é a do PIF, né? Pode impulsionar, ele vai deixar esse vermelhinho. Não aconselho ninguém a fazer esse tipo de venda, pelo amor de Deus. Mas ele pode fazer essa impulsão até aqui, ou até a própria mínima, viu? Pronto, ele pode fazer a impulsão, nem que seja até na minimazinha do 1, ou lá embaixo. Se ele pagar aqui, ou já deixar um outro positivo, ele falha baixa, tá? Ele falha baixa. Aí começa a mesma coisa. Então, ou ele vai pagar um e vai dar sequência, e cair de vez. Se ele falhar aqui, pronto, você já tem a falha, o pifzinho, ele busca mais assim. Ó, cai. Pronto, pagou um. Agora, se o próprio 145 ficar positivo, ele já é a falha, tá? Qualquer 1 minuto positivo aqui, ele já faz a falha, deixa M5 para jogar no ponto mais acima. E que seja aqui no diário, nessa mínima do 3, podendo ou não impulsionar o 120. Pelo amor de Deus, não venha com uma venda aí, não. Aí você tem pagamento no 5, quando ele confirmar. E depois a retração mais acima. Compra aí, ó. Toma ele stop, né? Tô entendendo, gente? Tô achando que vocês estão fracos, parece que vocês estão com preguiça. Sim, Nossa, Imagina, concentrado aqui. o Sim, pessoal tem que estar concentrado, Alberto. Às vezes o pessoal já. demora a falar por causa disso. A gente está administrando o trade, essas coisas, Ah, entendeu? tá certo. Por isso que a gente demora às vezes em responder. Porque às vezes você já está falando que possivelmente, né, dentro da leitura possa acontecer, a gente está ali já tentando gerenciar ao mesmo tempo tudo acontecendo, entendeu? Pronto. Aí por isso que a gente não responde de imediato. Já tá fazendo a casquinha, né? Da ferida, então ficar coçando. Tá certo. Bom, você já sabe o que fazer, né? Ninguém aceita um pullback maior do que a máxima do 5. Tem que esperar a falha de baixo acontecer. Caso contrário, ele vai fazer essa impulsãozinha aí. Se ele der sequência, é ótimo. Se não, a gente se arregaça com ele pra cima. Essa aula que eu tô finalizando ela, amanhã eu finalizo ela, né? Eu vou dela bem, bem explicada. Esses pagamentos e essas falhas. Tipo, uma didática mais para assimilar mais fácil. Por exemplo, se eu pegar aqui no M2, quem é que imagina, dentro da sequência dos pullbacks, que bem aqui foi a falha desse 30 aqui, ó, do 4, que é um candle, né?
Mas existe um movimento dentro dele. Movimento, retração. Imagina isso aí, né? Aí pronto, cara. Já tá vindo da máxima, já pagou pela teoria Dow. O correto era buscar o fundo do próprio 4, mas eu tinha um alinhamento do diário antes, né? E possível retração. Então, lembrado das últimas aulas lá do curso, né? Sobre as falhas do M5, Sim. como reconhecer, né? Como é que a gente reconhece que vai começar a retração, aí fica a critério de cada pessoa pegar. Pelo menos saber que tem que abandonar a compra sem esperança. Vocês têm que aprender isso daí, gente. Você não precisa nem pegar a retração, tá? Você não precisa nem pegar a retração, não. Aqui no micro, tá? Precisa pegar ela, não. Mas também não compre, né? Não compre isso aqui. Sim. Se você já está comprado lá no fundo, ó, saiba que está aqui, então vire a mão. Tem que entender quando abandonar uma operação. Aí tem que saber. Beleza, vou abandonar minha operação compradora. E agora, eu vou entrar em quê? Você vai entrar numa retração do 120 de alta. A retração quem vai falar são os menores. Aonde? Nos alvos de retração dos maiores. Ó, tá se dirigindo, ó, para o próximo, não é isso? Só que aqui não é ponto de venda. Tem que começar a se habituar a não estar fazendo esses tipos de venda aqui. Você tem medo de pegar aqui, tem medo de pegar aqui, mas não tem medo de pegar nova de compra. Aí é foda. É porque o cara fica na cabeça dele, sabe o quê? Não, não, vai descer, vamos pôr assim, às vezes ele, vai descer mais uma pernada dessa. E aí ele bate aí, achando que vai fazer mais uma pernada dessa. Pois é. Na cabeça dele, não consegui pegar lá, não consegui pegar aqui. Não, aqui, aí ele vai fazer essa pernada. Aí, é a caixão vela preta. Né? Do Roberto, o mesmo. motivo da queda aí pode ser o possível 15 minutos ali que fez falha? Sim, mas esse pagamento do 15 é a própria mínima, primeiramente, né? Aí tem o 5 e é para jogar o M120 no gatilho dele, né? Então, sim, né? Eu posso dizer que esse M15 fez a falha. Por isso que eu até falei, lembra que eu falei, cara, ó, esse 60, com essa falha do M15, esse 60 pode não retrair. Ele já pode vir direto para a retração do M120, né? Que é o que está acontecendo. Mas não deixa de ser uma retração. A falha do M15 aconteceu. O objetivo dessa falha também já aconteceu. Agora foi o 30. Putz, perfeito, gente. Talvez esse. Agora, ó. Mesma coisa. Vocês estão vendo o M30 aqui? Sim. Ele só Sim, não sim, ganhou o top. ajuste dele, ó. Ele só não ganhou o ajustezinho dele. Então aqui é uma região o quê? De compra ou de venda? Compra. De compra, é o 50% do M120. Mas o 60 é uma falha? Eu não levo em consideração como falha, porque eu não considero um como um gatilho. Mas mesmo se eu pegar uma compra, não, no melhor ponto, aqui na região de 50% do M120, galera. Sim. Sim. Então pronto. Só que primeiro vai vir o quê? As micro-retrações. Voltem lá à aula de quinta-feira, né? Ou foi de quarta? Primeiro ele vai retrair o 5. Pode subir. Se for para ele subir, ele vai subir em V. Então primeiro ele pode retrair o 5. Essa retração do 5, ou seja, esta queda, é até aquele gatilho 29, até o alinhamento, por lógica. E ele tem o último ponto, ó. Aqui, ó, 144. Então, se for para você pensar numa venda, espere esse cara retrair até lá e fazer a falha. Mas a Bet você está simplesmente não vender aqui. Aí é que tá. Se esse 30 aqui for falha, ele não está devendo a impulsão? Sim. Então, o primeiro ponto é aqui, ó. E você tem espaço. Ó, vamos supor que ele foi lá, ó. Vamos lá. Vamos supor que ele fez isso aqui, ó. Deixou aqui, fez isso aqui, fez isso aqui. Puf, pagou. Aí tem que vir um próximo e fazer isso aqui, ó. Aí ele vai ter o pontinho de corte dele, porque é uma região de 50. Aí ele não Já pode tá. mais falhar aqui. Se não, ele vai deixar o positivo, tá certo? Aí você vai ter a falha do 5, aí você pode ter o início da impulsão do M120 e retração dos maiores. Quem vai falar isso? O diário, né? Esses pontos aqui, ó, do 10 minutos, o 12. Tudo bem? Pronto, foi lá. Agora ele tá devendo agora o quê? A impulsão. Essa impulsão dos 5 minutos, do 10 também, né? E do 15, finaliza aqui, ó. Ela finaliza aqui, ó, no 150. Se ele for em V, aí não tente caçar a entrada que não existe. Então, 2 minutos já até deixou uma falha interessante. Viu? 2 minutos. Mas ainda assim, a gente precisa do teste dele, né?
O teste dele não é a impulsão do 5 minutos? Do 30, dos maiores de queda? Sim. Pois é, então é lá. Não adianta de nada ele subir. Ó. Se ele tirar, acabou. Ele vai subir em V. Alberto, Oi. ele não poderia também estar fazendo o mesmo movimento? Qual que é a diferença desse movimento aqui para o movimento lá de cima, que Qual você conseguiu deles? pegar a venda lá que você estava explicando? O que muda? Mas qual? Qual venda? Da venda lá de cima, do ponto, lá em cima, que vocês pegaram a venda. Ah, aqui foi os Lá 5 o stop minutos, ó. fica bem curtinho, A- você até comentou, ó, tá vendo? Ah, Esse é o stop mais curtinho que tem. aqui é do M1, ó. Ó. O que acontece, ó? Ele falhou para dar alvo na máxima do 120. Aí eu tinha aquele 10 eu tinha todos os positivos já pagos, ó, 120, 60, 15, todo mundo. Mas faltava o 10. Lembra da sequência? Certo. Aí beleza. Aí muita gente olha pra esse 3 minutos aqui, ó. Aí, tá no pullback do 3. Aí aquelas compras lá de baixo deram certo. Aqui começa a dar super errado. Porque ele já tá no alvo, ó. E eu vejo isso aqui, ó. Tá aqui o movimento. Tá aqui o gatilho de retração. E ele fechou negativo, já vindo do alvo. Então isso aqui eu vejo como falha de alta. Só que eu não sei o que é que tá acontecendo em segundos e pouco me interessa. Tá entendendo? E como ele já pagou todos os positivos, cara, ele vai pagar nem que seja o M1. Aí ele te dá o menor stop possível. E já pode ser o início. Qualquer falha no topo da máxima do M120 pode dar início à retração do próprio M120. Entendeu? Entende? Antes dele dar aquele alvo na máxima dele, aí toda vendazinha, ó, ela é mais arriscada. No caso aqui não é essas, né? É essa daqui, ó. 123. Aqui já tava falho, já alto. Ele só foi pegar a liquidez que ele queria, deu alvo, falhou de novo. Pronto. Opa, me chamou. Eu até comentei, ó, pode ser o pagamento do 10 e possível retração. Ele vai falhando, 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 falhando até chegar no ponto exato, né? Aqui, ó. Sim. Possível o quê, pessoal? Ó, ó o 5. O que é que o 5 tá fazendo? Possível o quê aí agora? Impulsão do 30, certo? Tá certo? Então ele não está no ponto, bem no ponto de, vamos supor assim, em relação ao 30, esse que está subindo agora não é a retração do 30? Então, ó. Aí aqui já tá fazendo o quê, ó? Não é querendo falhar? Certo. Eu não compro Aí esse ele pode 5. impulsionar Isso. Eu só compro esse 5 aqui, ó. mais embaixo, né? Mais embaixo. Ainda mais por quê? Porque o 31 dos 5 minutos, ele não fez o rompimento, ó. Ele não elevou a onda. Tá certo? Ele não elevou a onda. Aí, se ele já passar daí direto, meu amigo, aí é paciência. Ele pode sim impulsionar o 120, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas Sim. ele não fez uma elevação de onda. Tipo, eu não confio. Eu ainda aguardo a impulsão do 30. Olha onde o M30 paga o primeiro ponto de impulsão dele. Tá vendo aqui esse M1? Sim. Tô Bem aqui é o vendo. primeiro ponto dele, ó. Deixa eu tirar essa fibra daqui. Bem aqui é o primeiro ponto dele. Aí, se ele fecha O negativo pagamento. aqui em cima, calma aí, se ele fecha negativo aqui em cima e o outro vier positivo, eu já posso tentar interpretar a finalização do pullback do 30 e entrar na impulsão do M120. Entendeu? Aí, lógico, o alvo é curto, é aqui no diário. Não vou, hipótese nenhuma, né? Tirar a importância da mínima do 9, do 15, mas todos eles vão se resumir no diário. Tá na mínima do 12, tá certo? Ó, mais uma vez, ó, 3 minutos. Mesma coisa. Ó, falhou? Não. Então eu preciso que esse cara faça isso aqui, ó. Se ele já fechar positivo, cara, você tá no pior ponto possível de comprar, mas não venda. Viu? Não venda. Aí se ele fizer isso aqui, ó. Se ele conseguir fazer isso aqui, se você conseguir entrar, aí você pode pegar, né, o fim da retração lá do 30, possivelmente impulsão do M120. Mas não venda mais. Não é porque ele bateu aqui, ó, na mínima do 9 aí no diário, deixou um negativozinho, que significa que ele vai cair. Não, você tem que ver qual é o contexto que você tá. Você não estava na retração Sim. pro M120? Beleza. Ele deu a oportunidade de você comprar? Eu não vi. Tá bom? Eu não vi. Agora, se ele já fizer isso aqui, ó, aqui pra cima, ele fechando positivo, ó, eu já encaro ele como pagamento 30. Agora, comprar é arriscado. Ó, eu não penso em venda mais.
Pode ser a finalização do pagamento do 30, tá bom? Do 15 também. Esse pullback. Então, mas como é o Meu alvo pagamento dele? agora é a mínima Não do vermelho. 12. Ó, presta atenção. Meu alvo é para ser o quê? Diário, nesse diário aí, mínima do 12 do 10 minutos e tentar buscar a máxima do 3 do M120. É a mesma coisa lá do 60 minutos. Oi? Pode falar. Desculpa até. Não, então, como agora você falou, né? Você usou essa linguagem para efeito de interpretação, né? Você falou o pagamento desse 30, mas o pagamento, como pode ser o pagamento do 30 se ele é vermelho? Aí você E- também utiliza essa linguagem como pagamento, é isso? Então, ele é Uau. vermelho. Beleza. Ele já se pagou lá no fundo, né? Eu tô falando o Isso, pagamento da impulsão dele, ó. Ah, O primeiro ponto é bem aqui, ó. Então ele já fez isso aqui, ó. Veio, tá na região. Opa, deixou positivozinho. Tá. Seu alvo é aonde? Não, diário. sim. Pronto. Ó, tá vendo que ainda está acima? Só que agora eu Certo. tenho um 3 negativo, né? Quem compra aí, cara, se arrebenta todinho. Tá certo? Quem compra aí se arrebenta todinho. Pode dar certo? Pode por causa do contexto. Mas se arrebenta todinho. A probabilidade de dar errado é muito grande, né? A probabilidade dele subir daí é maior do que dele, né, fazer o pagamento desse PIFzinho por causa do contexto. Tá bom? Por causa do contexto aqui do 120, todos eles. Aí vai fechar um 10, ó. Mesma coisa. Aqui, pessoal, é só pensamento em compra. Não pense em venda. Nem que caia tudo. Mas aqui eu não penso mais em venda. Então, mas aí Agora, também não seria. ó, Aí, agora mas aí eu também não poderia comprar, né? Embaixo do diário aí, não, né? é como eu falei, mas não venda. Entendeu? Não venda. Qualquer compra que você fizer, ó, qualquer compra que você fizer é para jogar nesse alinhamento aí do diário. Tá entendendo? Espere esse M10 retrair, ele fez, ó, perfeito, ó. Agora, o que é que não pode acontecer? Você tá vendo M15? Sim. Pronto. Ele vai nos dar a possível compra, ou ele cai tudo, ou ele vai nos dar a possível compra para buscar aqui o diário mais uma vez, o 12, tá certo? A gente tem 4 minutos para fazer com que esse 11 rompa o 9. Se ele não romper o 9, 15 minutos é que vai dar a definição. Se ele não romper, aí a gente pega a venda. E aí já vai ser a falha do M120, galera. Aí ele pode buscar lá embaixo. Não é agora, tá? Aqui primeiro é a retração do 10 minutos. Viu? Mas eu poderia aguardar, caso, né, ele cria a dinâmica de uma falha lá no corte do 1 minuto lá, se ele fizer uma falha lá, eu também poderia aguardar Ó, uma compra ou não? Também viraria igual aí, não tem compra, mas também não tem venda. é até o 15. Aqui, ó. Aqui é a venda para impulsionar o 30 e retrair o 10. Tá certo? Aqui, ó. Esse M1 aqui agora. Tá bom? Só que eu não levo em consideração ele como uma falha ainda. Eu prefiro pegar esta compra, nem que seja até o diário. Agora, quando o 15 minutos, daqui a 3 minutos, fechar, se ele fechar aqui embaixo, cara, ele tem que dar sequência. Se ele começar a falhar no micromovimento, né, até fechar um 15 minutos negativo, mas se ele já começar a falhar no micromovimento, eu vou pegar a venda. Tá certo? Mas se o preço chegar lá no ponto de corte, lá embaixo, Mas e aqui tá, começar a fazer. se o preço chegar no ponto de corte e aquele 15 minutos estiver fechado aqui embaixo, ele só vai te jogar aqui de novo. Você pode tentar comprar até lá, tá bom? Mas esse 15 minutos tem que romper o 9. Se ele não romper, ele está me dizendo que não quer buscar pontos mais acima. Ele já pode ser o início da falha do M120, podendo buscar o fundo do próprio M120 e até a impulsão do diário. Entendeu? Não é agora. Aqui é a retração do 10. Se ele já cair tudo daí, tranquilo, tá? Tranquilo. Aí, olha só. Presta bem atenção aqui agora. Onde é que o M10 se paga? Onde é que ele paga a impulsão? No No diário. M10, Isso, no topo, né, dele, no diário. E bem aqui nesses gatilhos do M1, ó. Você tá vendo? sim, Então, se criou aquele aí. 15, isso, se aquele M15 fechar do jeito que ele está fechando, tá aqui o pagamento deles. Aí depois vem a falha. Aí a gente vai estar entrando na falha do M120 já, tá? Podendo estar entrando na falha já do M120. Então, se nesses próximos 1 minuto e meio ele não der oportunidade de compra, né? 1 minuto pode jogar positivo aqui. Aí você tem até esse ponto. Esse M15 tem que
Se você faz uma venda, aí você está fazendo uma antecipação. Você vendeu a retração do 10, você já recebeu. Agora vai vir a impulsão, aí aqui vai ser a falha. Possivelmente já do M120. Tudo bem? Não adianta de nada, se você não vendeu aqui, não adianta de nada você vender aqui no olho. Que você perde a operação por inteiro. Ó, muita atenção aí no M15, tá? Esse M15, se ele fechar aqui positivozinho, primeiro que ele não é falha, mas ele te joga de novo na mínima do 9. Se ele passar direto, tudo bem. Você está dentro da impulsão do M120. Pode ser que dê certo. Agora, se ele começar a falhar aqui, meus amigos, aqui, ou até mesmo nesse próximo ponto aqui que ele deixou pra gente, ó, o 161, e deixar aquela estrutura de baixo, ou seja, qual é a estrutura dela? Positivo, né, que é a impulsão, e o negativo. Pronto, já pode ser o início do fim do 120. Tá certo? Tem que aguardar esse teste. Se ele já cair de uma vez, não vale para mim a entrada. Roberto, posso fazer uma pergunta? Vai. Ali no o 157, 158, 159, 160, tá? Como que você identifica, por exemplo, porque ele formou um PIF tanto na retração, no pagamento do M30, igual você falou, ó, esse daí já é o pagamento do M30, ele falhando, ele forma um PIF e vai subir a pontos maiores. Até o diário E ao primeiro, mesmo né? tempo, isso, e ao mesmo tempo ele estava formando um PIF da alta. Como que você identifica, por exemplo, se ele falhou a alta ou se ele falhou a baixa, nesse ponto específico aí do gráfico? Pronto. Primeiramente é aqui, ó. 15 minutos, ele é um pullback de queda, certo? Certo. Tá claro isso aí, né? Sim, sim. Mas o 10 acho que era um pullback de alta, se não me engano, naquele momento. Ou não, o 16. Isso. É mais Só que, pra... só que ele tá trabalhando, né? É que aqui tá. O 15 minutos fechou primeiro. Cara, o 15 minutos não falhou. Era para esse 10 já impulsionar e provocar. O 10 minutos deveria fazer com que o M15 fechasse desse jeito aqui, ó. Entendeu? Se ele não fecha Sim, desse jeito, cara, esse M10, esse M15, ele me joga até a mínima do 9. Se ele falhar abaixo, eu te garanto que ele vem até a mínima do 9. Tá certo? Caso contrário, tá vendo aqui no M1? sim, Pronto. O primeiro ponto de pagamento dessa alta, ó, dessa fibra preta, você tá vendo a fibra preta de alta? sim, Primeiro ponto de pagamento dele é aqui, né, não? sim. Aí depois a gente tem o mais extremo, que é ali. E depois a gente tem as máximas. Aí se ele passar ou não, ele vai pro sinal 120. Agora, se ele já começar a deixar as falhas de alta, cara, ele vai falhar o 120 e vai jogar lá embaixo. Entendeu? Ele pode jogar Ah, lá no. entendi. Ele pode jogar lá. Tipo assim, pela teoria de Dow seria aqui, a mínima da FIBO, né? Mas ele pode jogar lá no 0,65. A todo custo. Entenda que se ele falhar abaixo, ele vai ter que romper esses pontos aqui, ó. As minhas linhas vermelhinhas. Se ele estruturar abaixo dele, acabou. Ele não vai mais pagar. Busca diário, aí, enfim, começa a sequência, né? Busca diário, mas já pode ser o fim do M120, ele pode querer buscar pontos mais abaixo. Tudo bem? Entendi. Mesmo uma falha micro pode estar representando a falha de um 120, por exemplo. É porque o 15, ó, onde é que o M120 se paga no M15? A alta da impulsão dele. Não é no ponto de No corte? 9. Pronto, pagou. Isso. Depois era o diário, depois a máxima. Pagou. Então, qualquer falha, só que aí eu preciso esperar uns 15 minutos fechar negativo. Só que esses 15 minutos, se o micro já nos der, né? Ele já pode fechar negativo lá embaixo. Tá entendendo? Ó, lá vem a impulsão, ó. Ou ele agora, aqui é o seguinte, ó. Ou ele vai estourar tudo e pagar os 120. Aí vai critério de cada um. Agora, se ele falhar aqui, ó, né? E jogar pra cá, pronto. Eu já tive o pagamento da impulsão lá dos positivos. Um dos, né? Aí ele pode buscar diário e buscar os outros. Tá certo? Sim, É entendi. uma Ficou compra bem até o claro. ponto, é uma compra até o ponto de venda. Ó, ganhou todos eles, ó, lá vai. Aí vai vir aquele M10. M10 negativo. Ótimo, né não? Ih, parece que ele vai querer desenhar lateralização.
É isso mesmo. Ó, M10 fechando negativo aqui em cima, ó. Pronto. Ele tende a cair. Aí falha de vez. Tá? Sim, ficou claro, ficou bem claro. Se esse M1 fechar aqui acima, e um outro positivozinho jogar aqui, ó. Aí tem que aguardar, tá? Tem que aguardar, porque ele vai querer retrair o 17 do 10. Se ele já ganhar aqui, ó, ficou acima. Ele pode cair, mas eu aguardaria a retração dele. Tá bom? E se fechar um positivo aí, você tá vendido, aí ele vai pagar os 5. E se ele resolver arregaçar tudo pra cima? Geralmente minha maior confusão é isso daí, quando fecha um 10 negativo e um 15 positivo, por exemplo. Qual que ele vai pagar, qual que é? Geralmente é essa dúvida mesmo. Não, Mas ó. agora, com a tua explicação, ficou claro. Pronto. Aqui, ó, esse cara aqui seria a porta de entrada. Mas ele não tá bom. Por conta da região que eu me encontro. Aí a pessoa vendeu. Aí se fecha esse M1 positivo, ele vai tomar um stopzinho aqui no 5. Ou lá em cima, né? Olha aí, ó. Ó, a falha da baixa, tá vendo? Tá vendo aí? Para pagar o 3, para pagar o 5. Aí ele pode muito bem buscar, ó, a mínima do 9, lá do 15 minutos, pode buscar a máxima, ou até mesmo pode até impulsionar o 120. Mas isso aí é para pagar o 5. Tá entendendo? Entendi, Ó, sim, ficou foi bem a claro. falha do 10, ó. Veio, retração, ó. Movimento, retração. Falhou o movimento. Ok. Tá buscando o último ponto, né não? Ó, já pagou o 5, tá buscando o último ponto, né? Aí agora é com preço. Ele tem que, se for para ele é, impulsionar o M120, essa aqui foi a porta de entrada, e agora ele tem que explodir a mínima do 9, ó. E o diário. Tá bom? Sim, Viu? Ele vai te jogar para lá. Aí, se ele devolver para cá, sempre é a falha, entendeu? Aí, tchau. Acabou. Nossa, eu tomava. Tipo assim, eu não entendia que esse 10 já se pagou. Aí eu, ficava vendendo aqui agora, moço. Isso aqui é a falha do movimento dele. Ah, é uma retração mais acima? É, mas você tá bem na região do contexto do M120. Então, essa é a porta de entrada para o 120 tentar buscar o topo. Então, o M1 já bagunçando, ó. Tá vendo aí? Mas não falhou, né? Mas ele já bagunçou bastante aí. Também não é venda. Mas eu falando aqui feito besta. Vocês me escutaram? não, não escutamos nada. Ah, aqui, ó. Ele falhando aqui, ó. Aqui, confirmação, para tentar buscar o fundo aqui, que pode ser o início. Tipo, ele tende a buscar aqui o 182, 285, porque ele não tocou, né? Mas se o mercado já entendeu que foi a falha do M120, pessoal, esse cara vai tentar buscar as mínimas, tá? Primeiro diário, né? Lógico, você já recebeu aqui, aí depois vem diário, depois vem o alvo de fato, né? Mas se o mercado já tiver entendido que ele já impulsionou e falhou, acabou. Ele vai tentar buscar o fundo. Tá bom? Essa daqui pode ser a falha do M120. Tá? Confirmado aqui. Agora é igual, ver o diário, né? Vocês não me escutaram desde onde? Vocês entenderam eu explicando isso aqui, ó? Essa falinha aqui do 10, que ele vai Essa daí impulsionar. sim, Davi. Essa aí Sim, sim. sim, Certo, que ele vai impulsionar só a aí, falha, só a só a falha da falha, a alta, partir né? da falha, é isso. Aí a gente não escutou. Tá, mas conseguiram pegar aqui no M1, aqui nesse outro, que foi o 2, Eu 3. entrei no 2. Pronto, perfeito. Protegido já, né? Agora se ele vai, vamos ver se ele busca aí o fundo da FIBO, né? Pela teoria de Dow seria aqui, tá? Se o mercado já entendeu que ele fez a falha dos 50%, a falha da impulsão seria as mínimas lá. Então vamos ver se ele busca aqui o 182, 285. Falta ele dar esse toque e romper. Se falhar a baixa, ele volta para a impulsão do M120. Então vamos ver. Aí fez certinho, né? Retraiu, impulsionou, falhou. Agora vamos ver se ele vai completar outra análise. Essa falha de alta é no candle verde ou no vermelhinho aí do minuto? Ela Roberto? começou aqui, ó, no 173, e ela confirmou mais ainda aqui no 3 minutos e no 2, tá? Então a confirmação foi no 174, né? 174 ficou melhor.
Aí pronto. Aí já dá, ó, só ir agora administrando o trade, ó. Tá pagando aí já 180 pontos. Aí agora, pessoal, se for, para ele cumprir a teoria de Dow, se for de fato a falha de movimento do M120, ele vem rasgando, viu? Ele vem com toda a raivazinha do coraçãozinho dele. Se ele tivesse tocado aqui esse 182, 285, eu estaria mais confiante dele passar. Mas vamos ver. Até lá, dá uma pontuação generosa, não dá? Dá quantos pontos até o alvo? Ó? 500 pontos, viu? Até o alinhamento, tá? 285. Próximo fechamento importante. 30 minutos. Aí, ó, esse 30 minutos aqui, pessoal, é bom ele fechar negativo, tá bom? Senão ele azeda. Por quê? Porque se ele fechar positivo, ele é a impulsão do M120, né? Certo? É bom que ele feche negativo. E assim, esperança, pessoal. Aí esse 15... Alberto, e esse 15 minutos, ó? Aí, cara, o que é que eu aguardaria? Eu entraria na compra, que seria a compra de retração, porque o 15 minutos eu estaria confirmando a queda, mas o problema é esse 30. Eu compraria que seria a retração desse 15. Ou eu não compraria, eu pegaria essa informação aqui, cara, ele pode estar sendo a falha do M120 e venderia o M15 para tentar buscar o 60 vai fundo. fechar falhando também, né, Alberto? Sim, mas eu queria esse 30, cara. Esse 30 fechando negativo com aquele 15, pronto. Tchau. Confirmação de queda. Cara, ele tem tudo para romper ali embaixo. Fechou neutro do Lazarento. Bom, mas neutro, então, leva em consideração o quê? Eu levo a minha interpretação para o M15, tá? É notícia agora, né? Se não me engano, é a noticiazinha, né? Ele fechou positivo, tá? Bom, já pagou o 15, tá? Não tô gostando, viu? Então se protejam bem aí, ou ele tem que descer rasgando. Se for pra ele cair, ele desce rasgando tudo pra baixo. Não, a notícia já foi, já. Era 11h45, não, eu sei que tem uma meio-dia também. Bom, vamos ver aí. Se eu estivesse só com o gráfico de 15 minutos, é isso aqui, ó. M120 se pagou a impulsão, falhou a impulsão. Pela teoria Dow, quero buscar o fundo do próprio. Então vamos ver se ele vai prevalecer essa análise aí. Agora, quando eu olho para o 30 minutos, eu tenho o quê, pessoal? Movimento, 6, 5, retração. O 6 positivo seria o quê? Gatilho de impulsão, certo? Entenderam? Como eu tenho que passar uma análise de um para o outro. Eu não posso só olhar por 15 minutos e aí pronto, falhou 15 minutos. Não. Se eu tivesse fechado aqui, o 6 negativo, perfeito, cara. Mas ele fechou positivo. Então, você para não falhar abaixo. Para ele vir com pressão. Então, o alvo ainda continua sendo 182, 285, tá? Não aceitem um pullback maior do que o diário, tá, gente? Não devolvam muito, não. Fechamento 3, o minuto ainda impulsionando, beleza. E, ó, a falha já querendo começar, tá? Mais uma vez, ainda é retração. Não deixe esse cara passar do diário. Aí, cai. É, já. Quem não fez parcial, faça logo. Não aceite um pullback maior do que o diário. Então, ele falhou para retrair. Aí ele vai impulsionar. Tem que vir aqui, se não quiser pagar mínimo, e jogar o positivo. Aí busca diário de novo, pode buscar pontos mais assim. Aí ele vai começar a fazer o gatilho de retração. Buscou o diário. Pronto. É aí. Próximo ponto que ele busca, mínima do 17. Eu acho que já não compensa, tá? Se devolve muito, perde muitos pontos. Eu aguardaria ele falhar de fato. Aí, pessoal, se ele vai jogar esse M120, ele vai pra arregaçar, tá? Onde é que esse M30 se paga? Aqui no 10 minutos. Onde é que ele paga a impulsão? No 17 aí, No do primeiro? 17. Isso mesmo. Mas eu preciso que o 17 feche abaixo. Não é ele tocar lá. É ele tocar e fechar abaixo. Se ele fechar rompendo, cara, tu tem um pife. Esse cara vai tentar buscar, nem que seja o diário de novo, mas ele vai tentar jogar esse preço lá na massa. Isso tudo aqui é retração. Mas se ele for subir em V, é problema dele. Todo mundo recebeu ali no diário, né? Na venda aqui. Ou tô na esperança. É, mas é isso, gente. Vamos ver se ele vai cumprir a análise.